Aleluia, 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 meu Senhor. Hosana, 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 filho de Davi. Aleluia, 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 meu Senhor. O santo, o santo, o santo, o santo nosso rei. Aleluia, 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 meu Senhor. Aleluia, 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 meu Senhor. Hosana, 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 filho de Davi. Aleluia, 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 meu Senhor. Aleluia, 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 meu Senhor. Hosana, 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 filho de Davi. Aleluia, 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 meu Senhor. O santo, o santo, o santo, o santo nosso rei. Aleluia, 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 meu Senhor. Aleluia, 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 meu Senhor. Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Espero que estejam todos bem. Estamos na altura agora da Páscoa, nesses dias. Mas, por mim, eu digo que a festa dos pais foi na altura que mataram Cristo. E a festa dos pais estava a se aproximar, os dias. Faltavam 2 dias. E foi assim que o Cristo também achou que tinha que saciar com seus discípulos a ceia do Senhor. Glória a Deus. É a festa dos pais, todo mundo a fazer festa, comemorar o dia de Cristo, mas o dia de Cristo não foi assim, foi mais a ceia para se despedir com seus discípulos, os seus filhos, seus adoradores, seus seguidores, que era o último dia que ele podia saciar e beber daquele cálice do vinho da videira. Aleluia, glória a Deus. Então, eu tenho aqui, tem uma mensagem, mas também para nos fortalecer. Mensagem de Cristo, palavra, espírito em verdade, que vem falar sobre a ceia do Senhor. Mas antes do Senhor acontecer isso, a ceia dele, ele ser crucificado, ainda ele foi ungido numa mulher em casa de Simão, aonde ele foi visitar o Simão. Tinha lá um leproso e aí apareceu uma mulher. Amém. Glória a Deus. No entretanto, esse é o 26, Mateus 26, versículo 20, perdão. Mateus 26, versículo 26, o versículo 6. Versículo 6. Versículo 6 até o 12. Até o 12. Até o 12. Até o 12. Jesus ungido. Perdão, que tem que dar também essa parte. Vai ser rápido, não vou demorar muito, mas tem que dizer essa parte mesmo.
O versículo 26 começa do 26, capítulo, versículo 1, que diz: Tendo Jesus concluído esses os seus ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus antecipou os seus discípulos, sabendo que os dias da Páscoa está se chegar, e ele poderia ser entregue aos homens da lei para ser crucificado, maltratado e crucificado. Estava a preparar os seus discípulos. Eles iam celebrar a Páscoa, mas também os dias dele estavam se aproximando. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Cafás, aonde eles se reuniram. Fizeram uma reunião aí para poderem tramar a morte de Cristo. Aqui é a trama para matar o Cristo. Amém? Glória a Deus. Na altura da Páscoa. E fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição, de matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. No entretanto, os homens da lei estavam a aprontar para matar Cristo, mas eles estavam também com um bocadinho de receio por causa do povo, porque não podiam fazer aquilo na presença do povo, para que o povo não ficasse revoltado contra eles. Foi isso que eles disseram, para que o povo não houvesse um grande alvoroço entre o povo. Não houvesse escândalo através do povo, podiam ver aquilo, os seguidores, aliás, de Cristo, e verem aquilo, eles a fazerem aquilo, então podia acontecer perigo, acontecer problema, revolução ali entre o povo, uma rebelião que o povo podia mesmo virar contra os homens da lei. É isso. Então aqui Jesus, ungido para sacrifício. Aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, chegou próximo dela uma mulher. Amém. Portanto, um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ela estava inclinada à mesa. Diante daquela cena, os discípulos indignaram e comentaram: Pois, por que este desperdício? Os discípulos não acreditaram, né? Ficaram admirados. Por que esse desperdício? Por que que ela vem, né, ungir a cabeça do homem do Cristo, aliás, com um perfume tão caro. Um perfume tão caro. Mas é pela fé. Essa mulher foi pela fé. E foi uma mulher que foi mandada pelo Espírito Santo, muito embora que ela tinha os seus pecados, mas foi mandada pelo Espírito Santo para ela ungir a cabeça de Cristo. Vamos chegar até lá. Eles estavam a criticar, mas não sabiam. Por isso é que dizem que antigamente muitos estavam cegos. Não tinham ouvidos para ouvir e não tinham olhos para ver. Até agora, muitos não têm ouvidos para ouvir e não têm olhos para ver. Até agora. Aquela mulher fez por fé, a fé dela. Tinha os seus pecados, né? Suas maus práticas, mas pela fé. E ela foi usada por Deus. Deus usa as pessoas, foi usada por Deus. E ela foi fazer aquilo. Foi uma surpresa, apareceu ali e ungiu a cabeça. Amém. Porquanto
perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Isso já os discípulos que estavam ali, principalmente os Judas cariocas também, ele já que estava já a aprontar isso, que acharia melhor, como ele cuidava da sacola das ofertas, então acharia melhor que aquele perfume podia ser vendido fora e entregar aquele dinheiro para ele dar aos pobres, mas ele roubava muito na sacola. E as intenções que eles tinham também, que ele tinha. Acharam que é desperdício. Amém. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois, quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: por que vocês estão a murmurar esta mulher? Por que estão a contrariar aquilo que essa mulher fez? Quantos pobres vocês terem sempre os pobres na vossa presença, na vossa vida, nos vossos caminhos, porque eu já não vou estar aqui. E ele, assim ela dizer com que eles, vocês não sabem por que essa mulher fez isso. Por que essa mulher fez isso? É a fé da mulher. Essa mulher teve uma fé muito especial, uma fé viva. Ela tinha os seus pecados, mas ela foi usada também no Deus. Porque Deus usa as pessoas para poder ajudar as pessoas, fortalecer as pessoas. Deus é que usa, e ela foi usada pelo Deus antes do Cristo ser crucificado. Ela ia ungir a cabeça de Cristo. Foi assim que aconteceu essa mulher. E eu digo que agora poucas pessoas fazem isso. O que aquela mulher fez, e o Cristo disse que os pobres sempre estão convosco. Estará sempre convosco, mas eu não. Daqui a dias eu já não estarei mais convosco. E ela sabe o que ela fez. Amém. Ela sabe o que ela fez pela fé dela. Pela ser salva, ser liberta. Amém. Glória a Deus. Vamos no 14. Mateus 14. Pois quando aos pobres, perdão, estou a repetir outra vez, perdão. O 12, aliás. Ao derramar sobre ao meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Aleluia, glória a Deus. É isto que eu disse, que ela preparou o Cristo. Ela foi enviada pelo Espírito Santo para preparar o Cristo, para o sepultamento de Cristo. Quando ele fosse crucificado e lhe porem ali na pedra, ele já foi ungido. Quando ele foi ali com aquele maltratarem, de cuspirem, de zombarem, ele já estava ungido. Foi o Espírito Santo que usou essa mulher. Usou essa mulher para poder ungir o Cristo. Amém. Glória a Deus. Com toda a certeza vos afirmo, em todos os lugares, todo o mundo aonde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que esta mulher realizou como um memorial e ela. E está aqui, está na palavra. Ficou escrito na palavra, todo mundo sabe. E isso é um exemplo para nós, que nós somos as mulheres, tanto como os homens também, mas mais as mulheres. É um exemplo. Um exemplo que ela fez, ela ungiu aquela pessoa. Ela não importou que aquele perfume é um perfume caro, ela foi comprar um perfume muito caro para poder ungir, um perfume de grande valor, com quem diz que este homem que está aqui vai ser sacrificado na cruz. É uma pessoa de grande valor. Uma pessoa de grande valor, que tem muito valor nas nossas vidas. E nós não podemos esquecer que o Cristo foi crucificado na cruz por nossa causa. E o que mais importante que ele deixou, mesmo o que a mulher lhe fez, ele tirou a comparação, ele comparou com os pobres.
Quer dizer que isso é uma recomendação que ele deixou para nós. Que os pobres estarão sempre conosco e nós devemos ajudar aqueles que são pobres, aqueles que estão a passar necessidade, aqueles que não têm, aquelas crianças órfãs, nós devemos ajudar isso. Mas, contudo, só dependentemente do coração de cada um. Mas Cristo é que toca no coração. Às vezes a pessoa tem coração duro, mesmo que Cristo está a lhe tocar, mas ela está sempre com o coração duro, porque não conhece a palavra, então não entende que aquilo que estão a lhe tocar, estão a lhe falar, ou aquilo que está acontecendo na vida dela, precisa de fazer um sacrifício. Não quer dizer que o sacrifício é sacrifício para poder ir fazer uma coisa, adorar a imagem, ou ir no quimbanda, essas coisas. Não, não é. É ajudar o próximo, é o sacrifício que nós fizemos pelo Deus Todo-Poderoso. Porque Ele fez o sacrifício por nós, entregar a sua vida na cruz por nós. Amém. Glória a Deus. Agora vou falar aqui sobre a ceia de Cristo, então. Sobre tem aqui Jesus revela a traição. Isso é mesmo todo de Mateus. A traição, que é o Mateus 20. A pôr do sol estava Jesus inclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda a certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá, que é o Judas Cariocas. Todos nós sabemos que Jesus foi atraído pelo Judas Cariocas, né? É isso. Mas ele antecipou os seus discípulos, avisou os seus discípulos. Aquele que estava mesmo com ele junto, o pé dele na mesa, com a cabeça inclinada, é aquele que podia lhe atrair. Glória a Deus. Essa declaração consternou a todos e começaram a indignar uns após aos outros. Senhor, porventura serei eu? Todos ficaram assim espantados, ficaram assustados. Senhor, porventura sou eu? Ou é a fulana? Quem é? Queriam que ele tinha que dizer quem é. Porque eles ficaram preocupados, porque esta tentação do Jonas, do Judas, isto aí foi a tentação do diabo, Satanás. Por isso nós devemos sempre vigiar, ficar atento. Estamos agora nessa altura da Páscoa. Temos que vigiar. Temos que vigiar. Amém. Glória a Deus. No entretanto, eles perguntaram: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: aquele que comeu juntamente todo mês, do mesmo prato, este é o que vai me atrair. Oh, glória a Deus. Jesus disse logo: aquele que comeu comigo no mesmo prato, este é que vai me atrair, que é o Judas Iscariotas. Judas Iscariotas foi o traidor de Cristo. O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele. Está escrito, já estava escrito na Escritura, né? Conforme o apóstolo Isaías escreveu, e é conforme tinha que acontecer. Já estava escrito que o Filho do Homem vinha para trazer as boas novas, mas tinha que entregar a sua vida na cruz para poder nos lavar, nos salvar dos pecados, né? Todos nós sabemos que é isso, mas às vezes não querem ouvir a palavra e cumprir, para que essa palavra venha se cumprir nas nossas vidas. Então, mais aí daquele que trai o Filho do Homem. Ele disse: mas aí daquele que trai o Filho do Homem. Por isso é que Judas, mesmo depois também, ele se sentiu arrependido e enforcou-se ele próprio. Ele próprio enforcou-se. Melhor que seria jamais haver nascido. Mais valia a pena ele
tiver de ser nascido, de que ele nasceu e caiu na tentação do diabo para atrair o homem, o filho do homem. Só Deus. Por isso nós devemos vigiar. Vigiar, ficar atento. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: caso seria eu, meu mestre. Ele ainda perguntou: caso seria eu, meu mestre? Mas ele já tinha caído na tentação do diabo. E Jesus afirmou: sim, tu o declaraste. Tu, com certeza tu, com certeza tu que a respondeste, tu declaraste que és, que vais me atrair. Por isso, às vezes, quando nós comemos com outro irmão, temos que ter cuidado, mesmo agora nessa altura da época da Páscoa, nós temos que ter cuidado, porque nesse momento da Páscoa é que os outros, o teu inimigo, ou aquele que te odeia, ou aquele que tem inveja de ti, ele te aproveita agora na altura da Páscoa. Agora, na altura da Páscoa, ele pode te aproveitar. Se tiver a conviver contigo numa festa, ou convidar para ir para a casa dele, ou na tua própria casa, te pôr no copo, veneno no copo, ou na cerveja. Por isso temos que vigiar, ou na comida. Nessa altura da Páscoa é um momento muito perigoso, porque foi o momento que mataram Cristo. Foi na altura da Páscoa. Nós não dizemos que não... Pronto, é a tradição que é a festa dos pães, né? E assim ajunta-se tudo junto, porque foi no dia que mataram Cristo. Não sei, as pessoas, a tradição é festejar mesmo, né? Mas festejar e vigiar, e não deixar de meditar. Não quer dizer que já estamos na altura de Páscoa, uma semana ou 2 semanas, já não vai meditar, já não vigia. Ele próprio disse aos seus discípulos: vigiar e orai. Porque ele foi orar no monte, estava com angústia, foi orar, e encontrou Pedro e outros a dormir. E ele disse: será que vocês não podem vigiar 1 hora pelo menos? Ele foi e voltou outra vez, estavam a dormir. Porque caíram na tentação do diabo. O diabo tenta. E nós temos que estar sempre atentos. Porque ele está sempre no nosso redor, a procurar a quem que ele pode devorar. Então nós temos que estar também atentos. Aqui o sol, perdão, está a bater muito e só Deus. Mas é coisa da natureza, também não podemos rejeitar, né? E é isso. Por isso, tudo isso, Cristo deixou escrito para que nós ficamos atentos e vigiamos, por causa do diabo que está sempre no nosso redor. Amém. Vamos falar aqui um bocadinho também já da ceia. A ceia do Senhor. Enquanto caminham, Jesus pegou um pão e deu graça, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei isto, o meu corpo. Glória a Deus. E ele pegou o pão, Jesus Cristo pegou o pão, deu graças a Deus. Pai, eu consagro em nome do seu Filho Jesus, né? Consagro. Ele, tudo que ele fazia, ele sempre falava com o Pai: graças te dou, e graças, Pai, me dá. Porque tinha que ser assim para eles saberem que ele veio do Pai. Tinha que ser sempre assim. E então, meu sono, perdão. E assim, foi assim que ele disse: peguei, tomai e comei isto, é o meu corpo. Discípulos. Ele recomendou aos seus discípulos que come deste pão, esse pedaço de pão, que faz parte do meu corpo, que isso é o meu corpo. E a seguida tomou um cálice e deu graças e entregou.
os seus discípulos, proclamando: bebei desse cálice de todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança. Glória a Deus. E fez a mesma coisa no cálice, e ele consagrou o cálice e disse que tomem desse cálice, que este faz parte do meu sangue da aliança. Quer dizer que o Cristo já fez uma nova aliança quando ele saciou ali com os seus discípulos. Mesmo antes de ir para a cruz, ele já fez uma nova aliança. Ele já deixou escrito e avisou os seus discípulos que o pão e o sangue fazia parte, o pão e o cálice sugo da uva fazia parte do corpo de Cristo, que era a carne do Cristo e era o sangue de Cristo que ele derramou ali. Ele derramou na cruz do Carvalho o sangue dele para lavar dos nossos pecados. Por isso é que nós nunca podemos esquecer isso. Amém? Nunca podemos esquecer. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramando em benefício de muitos para a remissão dos pecados. A remissão dos nossos pecados faz parte da aliança que ele fez. E ele deixou uma nova aliança. Aqueles sacrifícios que faziam, sangue do cordeiro no altar, irem nos quimbanda fazer maldade a outras pessoas. Ele fez uma nova aliança para que essas coisas não existissem mais. Se apagar tudo isso e seguir em seu caminho de Cristo. Porque quando ele entrega a sua vida à cruz, a nossa vida também está ligada a Cristo. Remissão dos nossos pecados, nos lavou dos nossos pecados. Nos purificou com o sangue de Cristo. Por isso nós devemos crer em Cristo, que Cristo está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao Pai, está no trono do Pai, sentado à sua direita. E todos nós devemos pensar assim, que Cristo está vivo. Amém. Aqueles que não pensam que Cristo está vivo é porque não está em Cristo. Porque quem está em Cristo deve se sentir que é amigo de Cristo, é filho de Cristo, vive em Cristo e faz tudo pelo Cristo. Não por nós, mas sim pelo Cristo. Porque o Cristo é que é o nosso Pai espiritual, que vai nos levar para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Temos que ter consideração dessa ceia que ele fez antes de morrer. Então, agora, nesse momento da Páscoa, tem que ter também cuidado. Cuidado na comida. Porque antes de comer, tem que consagrar o comer. Porque muitos aproveitam agora o diabo. Eu digo que é o diabo, né? Mas as pessoas que têm espírito maligno, que servem o diabo, Satanás, para fazer maldade às outras pessoas, aproveitam agora nessa altura da Páscoa. Meterem maldade no corpo ou na comida, perdão, ou mesmo convidarem para ir para um sítio, depois fazer mal àquela pessoa. É maldade. Às vezes convida, vamos à praia, e na praia acontece alguma coisa, depois vai avisar os familiares que enforcou-se, ele afundou sozinho. E como é que tu não conseguiste salvar nem chamaste socorro muito rápido? Acontecem essas coisas. Eu já ouvi pessoa que foi junto com a outra pessoa à praia, depois veio avisar só que fulano morreu, desapareceu no mar. E a gente não sabe por quê. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que acontece aqui nessa terra. Amém. Glória a Deus. Estou um bocadinho assim por causa do solo mesmo. Se eu vou ficar mais para trás é mais pior ainda. É isso. É isso, irmãos. Então, vou ler esta parte aqui para acabar. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Assim, após terem cantado um hino de louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus.
Ele disse que nós temos que nos lembrar, porque aquele foi o último dia que ele fez aquilo com os seus discípulos, para que não esquecessem aquele dia. É? E que ele só voltava a beber o outro cálice conosco quando a gente estiver no reino dos céus, no reino de Deus. Quando ele vier nos buscar, haverá uma manifestação com Cristo, aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus, seja onde tiver espírito e verdade. Por isso é que diz que esses não parecem, mas entrarão no reino dos céus. Por isso é bom a gente meditar e praticar a palavra para que amanhã tenhamos a salvação e nos ajudar uns aos outros e passar a mensagem aos outros irmãos para amanhã termos todos a salvação. E foi assim que aconteceu a ceia de Cristo. Amém. Depois cantaram um hino assim que Jesus Cristo também gostava de cantar. Aí cantaram, dançaram. Foi o último dia dele. Era tudo também para não deixar os seus discípulos com tristeza. Por isso é que ele antecipou tudo, que ele podia ressuscitar. Perdão, ressuscitar. É isso. Então aí depois é que Jesus prediz a traição do Pedro, que o Pedro também, glória a Deus, o Pedro rejeitou o Cristo. Tudo nós já sabemos, eu não vou ler mais isso para não roubar muito tempo, né? Não roubar muito tempo. O Pedro traiu, ele, pronto, praticamente, né, porque ele traiu, ele teve medo. Pedro, que é o Simão, ele teve medo de morrer, né? Então o diabo Satanás lhe pôs aquele medo. O diabo lhe tentou, lhe pôs aquele medo. Mas o Cristo também já tinha falado que ele, o Pedro, havia de rejeitar. Ele disse que ele havia de rejeitar Jesus. Perdão. Havia de rejeitar, mas ele diz que sempre nós temos que... Um bocadinho perdida, perdão. Sim, ele disse que os seus discípulos tinham que vigiar. Vigiar, ele disse logo, vigiar e orai para que não caides em tentação. O espírito, em certeza, está preparado, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito tá forte. Mas a carne é fraca. E às vezes a carne cai na tentação. Por isso é que ele disse que tinham que vigiar e orar para que não caísse na tentação. Mas o Cristo, que é o Cristo, ele estava preparado. Jesus estava muito preparado mesmo. O Pedro caiu também porque ele caiu na tentação e teve medo. Ele pôs o medo à frente, por isso é que ele caiu. Por isso é que Cristo disse que mesmo, eu te garanto, se ele disse que ele ia aonde fosse Deus, o Cristo, ele ia. Mas Jesus disse que eu te garanto que mesmo esta noite, o galo, antes de cantar 3 vezes, tu vais me rejeitar. As 2 vezes vai me rejeitar. Depois, na 3ª vez, o galo vai cantar. E foi o que aconteceu, porque ele, Cristo, ele sabia, conhecia nossos corações, e ele já conhecia os corações daqueles que lhe seguiam. E ele falou aquilo. Em 2 vezes tu vais me rejeitar. E eu tenho a certeza, te seguro, que vais me rejeitar. Mas o Pedro estava a dizer que não deixaria o mestre dele ser assassinado e ele também fosse com ele. Mas ele rejeitou, porque o diabo lhe pôs o medo. E ele ouviu aquela voz de medo, que não faça isso. Então ele caiu na tentação. Foi isso que aconteceu com Pedro. Por isso nós devemos orar e vigiar. É isso que eu tinha para dizer aos irmãos. A gente orar e vigiar, principalmente nesses dias que nós estamos a ver muitos eventos acontecer. Nós temos que orar e vigiar para que não aconteçam coisas perigosas na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nos nossos familiares. Tanto como diz também o Lucas 22, 1 até 2 também diz que
A festa dos pães sem fermento, chamado a Páscoa, estava a se aproximar. É tanto aquilo que nós já falamos, como faz parte do capítulo do Mateus, onde está a passagem do Cristo. Às vezes a gente temos que ler também para entender e dar continuação. E os chefes dos sacerdotes, mestres da lei, procuravam um meio para matar Jesus. É isto. E tinham grande medo do povo. Mas mesmo assim mataram Jesus. Mesmo assim mataram Jesus. Por isso, meus irmãos, vamos vigiar. Temos que vigiar. Estamos na altura da Páscoa. Vem abril. Esses são os meses também que não é bom. Dizem que o abril é o mês das mentiras, que é o mês do diabo, Satanás, né? Mês da mentira. Né? São esses meses que ele começou a praticar suas maus práticas, tentar as pessoas, tentar Adão e Eva. São esses meses todos, esses meses que também os hebreus lá no Egito foi preciso que tinham que ungir também as portas ali. Houve aquela coisa toda, ungir com sangue do cordeiro, porque tinha ali tentação do diabo Satanás. E por isso são os meses também que nós devemos ficar atentos e vigiar. Aonde vão vigiar os sinais, os acontecimentos, as notícias. E vigiar também dentro da nossa casa, porque acidente também dentro da nossa casa também acontece. Também acontece o acidente. Eu estou aqui, caí da escada da minha casa, a escada para baixo. E sou Deus. Se eu não tivesse Deus comigo na minha vida, já era. Porque a idade que eu tenho, caí numa escada de cima para baixo. Mas tive uma sorte mesmo, porque Deus está comigo. Deus segurou a minha cabeça. Não bati a cabeça em lado nenhum e eu caí com a nuca. Mas não caí, não bati em lado nenhum. Bati as costas. Já no último degrau bati e assentei, mas sou Deus. Eu digo sou Deus, por isso eu sempre dou glórias a Deus. Dou honra ao meu Deus. E eu confio sempre com esse Deus. Confio sempre com Ele. Aonde eu for, eu chamo sempre Jesus, porque eu sei que Ele é meu consolador, é o meu refúgio, é a minha salvação, é a razão do meu viver. E é assim que nós devemos glorificar esse Deus. A gente lembrar sempre em memória de Cristo, que Ele disse a gente se lembrar sempre em memória dele, quando a gente tiver a comer, consagrar, mas também é cumprir os mandamentos de Deus. É que nós devemos lembrar sempre em Cristo. Lembrar por quê? Porque Ele deu a sua vida para nós. Ele sacrificou a sua vida por nós. Eu sou o Pai, deu o seu Filho unigênito por causa de nós. O tal amor que o Pai tinha por causa da humanidade, deu o seu Filho unigênito. E nós devemos ter em nossa memória que Cristo morreu por nós. Não devemos lembrar só de Cristo na Páscoa, mas sim todos os dias da nossa vida. De dia, de noite, de manhã, quando estiver a dormir, lembrar sempre em Cristo. De manhã, orar e agradecer sempre, Pai, que te fez acordar para poder ter força e trabalhar. E quando for dormir também, entregar a sua noite a Deus. Glorificar a Deus, honrar a Deus. Porque nós não podemos só estar a pedir e não honrar a Deus. Honrar a Deus a louvores. Adorar a Deus, louvar a Deus. Honrar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas tudo te dou, meu Pai. Eu te dou toda a graça, toda a honra, toda a glória. Eu te dou, porque o Pai não me deixa faltar nada. Mesmo que eu não tiver hoje, o Pai amanhã vai me dar. Eu confio no teu nome, confio no teu Filho, o Filho do homem, aquele que esteve aqui na terra. E eu sei que o Pai está vivo. E eu adoro o Senhor. Tu és a minha paixão da minha vida. És o meu juiz, és o meu advogado. É assim nós devemos, por isso é que ele disse que não esquecem de mim, em memória deste sangue que eu vou vos lavar. Por muitos e muitas nações, milhares de nações foram lavadas, foram purificadas. E nós estamos a sofrer ainda até agora. Por quê? Por causa da maldade daqueles que rejeitaram. Porque aqueles que aceitaram já Jesus naquele dia, muitos ressuscitaram quando ele levantou, quando o Espírito Santo não levantou. Mas aqueles que não aceitaram Cristo ainda estão à espera.
para a negociação com Cristo a segunda vez quando Ele vier. Quando Ele vier, mas nós que já conhecemos a palavra, nós devemos glorificar esse Cristo. É a memória, essa memória que Ele disse, que não esquecem o símbolo da memória, o meu sangue, a minha carne, que eu dei por vós, por muitos, para apagar os vossos pecados, para vos purificar. Eu digo que eu dou graças a Deus. Muitas graças eu dou a esse Deus. Esse Deus eu dou muita graça, que sempre ilumina a luz dele, o solo dele do dia na direção à minha casa, para visitar a sua selva. Eu dou graças a Deus, Ele que me dá vida. E Ele diz que a palavra é espírito, porque a carne não presta para nada. Está na palavra de Deus. A carne está no Mateus, que ele diz vigiar. A gente devemos vigiar e ter muita atenção. Preparar, mas viajar, perdão. Mateus 26, 41. Aí está, vigiar e orai para que não caia em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar, porque essa carne é fraca, mas o espírito, a palavra é espírito. E o espírito é que nos vivifica a nossa vida, nos dá saúde, nos dá força, nos dá um fôlego de vida para falar, para comunicar com outras pessoas, para ir trabalhar. Hoje eu vou trabalhar, você vai falar, vai expressar a palavra, que é a vida, que é espírito. E ela vivifica, que nos dá, que nos fortalece todos os dias. Porque esse espírito, se nos tira esse espírito, já era. Nós morremos. E só Ele que pode dar esse espírito, esse fogo de vida. Ele que sopra. Conforme Ele soprou, disse, façamos o homem a imagem do ser humano, que é a imagem de Deus. E assim sucedeu. É a palavra. Por isso, irmãos, nós devemos que comemorar, sim, o dia da Páscoa, mas também se lembrar que o Cristo que morreu, que isso ficou como símbolo de Deus, escrito na escritura dele, que é a Páscoa, a festa dos pães. Temos que lembrar esse Cristo todos os dias da nossa vida. A gente meditar e praticar, para que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, porque eu vos garanto, se meditar e praticar, aceitar o Cristo como vosso Salvador das vossas vidas, e cumprir as palavras dele, os mandamentos de Deus, andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, Ele tem tudo para vos dar na vossa vida. E o inimigo nunca vai vos tocar, porque o Cristo vai estar sempre presente. Os seus anjos vão estar sempre no seu rotório. Ele não vai deixar que ninguém vos faça mal. Não vai deixar que passe fome. Vai ter sempre uma mesa com fartura. Se não tiver trabalho, Ele vai te dar trabalho. Ele assina documentos. O Deus assina documentos. Eu estou a dizer porque eu tenho experiência contigo com isso. E eu sei que Deus assina documento. Vai dizer, irmã Maria, mas como? É Deus que assina. É Deus que toca naquela pessoa que está no escritório. Se o teu documento está na gaveta, essa pessoa de manhã, quando vai entrar no escritório, ele vai abrir a gaveta e vai pegar no teu processo. Vai ter 100 processos, ou 50 processos, mas vai pegar no teu processo. A mente dele só vai mesmo no teu processo. Não de estar quem? Manuel, ou João, ou Zacarias, ou Jeremias, ou Paulo, ou Pedro. Ai, Jesus. Ou Tomé, que duvidou com a Maria. Então, essa pessoa vai pegar o documento e vai assinar. Mas é Jesus que vai assinar. Ele é que assina. Jesus é que assina, ele que faz tudo. Não tem contrato, tu vais perguntar ao patrão, porque às vezes o diabo põe esquecido, a mente do patrão esquecido, para não te fazer contrato. O patrão está ali, está a te olhar, está mesmo com vontade de te dar o contrato, mas há quem está a impedir. E ele só te olha assim. Te vê, já estás a fazer trabalho, mas só está a te olhar assim. Porque alguém está a impedir. Então nós devemos tomar atitude. Chegar lá e perguntar. Senhor fulano, ou chefe, bom dia, boa tarde, como está? Tudo bem? Com aquela santidade, tudo bem? Com aquele carinho.
Ah, eu gostaria de saber como é que está a situação do meu contrato. Já estou há muito tempo aqui a trabalhar. Eu preciso de contrato para tratar as coisas da minha casa também. Às vezes tem coisas para fazer. Hein? Tenho documentos para assinar e me peçam também contrato. E eu preciso do contrato. Porque o chefe sabe que o contrato também é uma coisa pessoal da nossa vida, faz parte da nossa vida, né? E eu preciso desse contrato para casa, para fazer um empréstimo, essa coisa. Olha, ele vai te dizer, olha, Maria, ou Isabela, ou João, ou Pedro, ou Simão, tá bem, eu vou passar o contrato já no escritório e a minha secretária já vai fazer o contrato e eu depois vou assinar. Dia tal e vem buscar o contrato, tá bem? É assim, tem que tomar atitude, porque se não tomar atitude fica ali morto. Porque o espírito maligno põe o espírito da morte em cima dos processos, documento, tudo. Eles fazem isso. Nós é que temos que manifestar a nossa atitude que o Cristo nos deu, vigiar e orar. Orai e vigiar. É. E ficar com o espírito ativo, porque quando nós oramos e vigiamos, ficamos com o nosso espírito ativo. Agora, se não orar e não vigiar, fica com o espírito assim abalado e não consegue tratar as coisas porque estão a impedir. Mas se tiver o espírito ativo, qual é o Satanás que vai vir se atrever? Tu tens a luz de Deus, o fogo de Deus, ele não vai se atrever porque ele vai ter medo em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. É isso, irmãos, que eu tinha para vos dizer, porque tem que vigiar. Agora, nesse momento da Páscoa, tem que ter muito cuidado, vigiar. Meditar sempre, tirar 5 minutos e meditar, ou 10 minutos meditar. Não olhar assim, mas meditar, porque quando estás a meditar, estás a falar com o Espírito e ele vai te abençoar. Porque se estiveres a olhar só assim, não vai ficar dentro do teu coração, né? No colar do teu pescoço. Ele vai entrar no ouvido e vai sair. Ou então vais olhar assim, é como se fosse nada. Mas quando meditar mesmo, se concentrar, vais a receber com mansidão e paz. Essa palavra vai se fazer na tua vida, vai se cumprir. Se cumpre na minha vida e se cumpriu na vida dos antepassados. Na vida dos outros também tem que cumprir, porque o Deus é o mesmo. Jesus de Nazareno é o mesmo que fazia milagre. Até agora o milagre acontece através da nossa fé. Amém? Através da nossa fé, perdão, e a nossa atitude. É muito importante tomar atitude nas nossas vidas, mas não é atitude para arranjar problemas, arranjar confusão, ser rebelde, não. É atitude com sabedoria de Deus e conhecimento de Deus. Essa atitude que eu estou a dizer, sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência e discernimento, saber fazer as coisas e ver o que está errado, o que está certo. Porque não vai fazer coisa errada porque vai tomar atitude. A isso não. Eu não estou a explicar isso, não estou a me expressar isso. Por isso é bom saber ouvir com mansidão e ser acessível, ouvir a palavra de Deus para entender a palavra de Deus e tomar atitude. É isso. É isso que eu estou a dizer. É isso, irmão. Jesus sofreu muito. Ele sofreu e nós temos que ter em consideração e a memória do símbolo de Cristo, que é a Páscoa, é a gente gostar de amar o Cristo todos os dias da nossa vida. Adorar o Cristo todos os dias da nossa vida. Entregar os nossos planos a Cristo todos os dias da nossa vida. Seguir o caminho de Cristo todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Quando a gente tem algum plano, tem que entregar a Cristo, porque confiar em Cristo. Ele entregou e ele disse para não me esquecer. Esse cálice é o meu sangue e a minha carne. Então nós devemos confiar. Por isso é que ele diz, meus filhos, os que estão cansados, vinde a mim, que eu vou vos aliviar. Vou vos dar um descanso. É isso. Por isso não pode ser só no dia da Páscoa, não. Que nós lembramos o Cristo. Muito embora que é o dia da Páscoa, aliás, que as pessoas festejam, fazem a festa, né? Mas o Cristo está conosco todos os dias. E nós devemos manifestar esse Espírito que está conosco, porque ele diz que eu vou, mas vou pedir o meu Pai para que ele vos envie um Consolador. E esse Consolador é quem? É o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Ele é que é o nosso Consolador, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Por isso que eu digo, ele está conosco todos os dias.
Eu caí ali na escada há 2 semanas. Se não tivesse Deus comigo, eu já era. Eu ficava, não sei, se apagava-se ali naquele dia, eu ficava com uma costela partida porque caí de costa. Mas o Cristo está comigo. Eu digo que Cristo está comigo. Eu tenho a certeza que Cristo está comigo. Eu, quando caí, eu caí de costa e a cabeça não bateu. E um braço ficou assim, porque é o Cristo que me segurou. Por isso nós devemos confiar que o Cristo está vivo. O Messias está vivo e ele está para vir, está próximo. Por isso esses eventos estão acontecendo, muitos eventos. Nós devemos vigiar e ficar atento em oração, ação de graça. Foi isso que ele nos disse, porque ele, quando estava para se entregar, ele foi orar no monte. Ele ali lagrimou, ele suou, transpirou. O sangue, a transpiração dele transformou-se em gotas de sangue. Porque ele ficou angustiado, mas ele não desistiu. Então nós também não devemos desistir, nós devemos ficar fortes, firmes. Venha o que vier, 10.000 à nossa direita, 1.000 ao nosso lado cairão, serão atingidos, mas nós não seremos atingidos, porque temos o Cristo. Por isso nós não podemos comemorar, pensar só em Cristo, só no dia da Páscoa. Todos os dias estamos com Cristo, todos os dias devemos pensar em Cristo. Glorificar o Cristo, honrar o Cristo, e ele fica contente quando honra. Quando glorificamos, quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não só isso. Porque quando nós falamos isso, é quando estão a pedir, né? Mas não é só isso. Honrar mesmo. Honrar a Deus. Cantar louvores a Deus. Entregar tudo a Deus. Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Soberano, Magnífico Espírito Santo. Devemos entregar tudo a Ele. Confiar em Senhor. Confiar em Cristo. Todos os dias. Ficar firme. Tem coronavírus na minha casa, está quebrado em nome de Jesus, está cancelado em nome de Jesus. O inimigo está te perseguir, sai do meu caminho em nome de Jesus. No meu caminho você não vai se meter, nos meus filhos você não vai se meter em nome de Jesus. Saia, está cancelado em nome de Jesus. Porque na minha casa, nos meus caminhos tem a luz do Senhor. E é a luz do Senhor que me conduz todos os dias. Então eu tenho que determinar o diabo Satanás. Sai do meu caminho, conforme ele disse, olha, o homem não viverá só do pão, mas sim da palavra que vem do meu Pai, da boca do meu Pai. Então nós também podemos dizer, sai do meu caminho, Satanás. Eu não viverei só do pão, mas sim da palavra que vem da boca de Deus. Quando vai tratar alguma coisa, é a mesma coisa. Lançar a palavra. Meu Deus, assina esse documento. O médico disse que tem poucos meses para viver. Está quebrado em nome de Jesus. A palavra vem da boca do meu Deus. Ele vai me prolongar os meus dias de vida. É assim confiar em Cristo, porque Cristo disse, olha, vocês têm que confiar comigo e vocês têm que pisar os escorpiões e a serpente. Por isso não podemos ter medo da coronavírus. É só vigiar e ficar atento. Vigiar e ficar atento. Aonde nós formos andar só com a máscara, que é uma coisa que saiu na lei, né? Temos que obedecer também às leis dos homens, muito embora que eles desviam, mas isso é com Deus. Isso é com Deus, nós devemos pôr eles nas orações, para que Deus venha lhes tocar. E tem tocado muito, porque Deus tem tocado muito. Eu aqui também tenho orado muito, por causa dos homens grandes. Entrego todos eles, todos os dias eles, na mão de Deus, para que Deus revela. Há meses, o ano passado, Deus mostrou-me o anjo que ele mandou, o arcanjo Miguel, mandou e eu perguntei, o que é que estão a fazer aí a bater a porta? Glória a Deus. Eles disseram que estavam à procura dos franceses. Os franceses são os corruptos. Eu perguntei, quem é os franceses? Aí não mora francês nenhum. Eles disseram, são os corruptos. Com um bloco na mão e caneta na mão para escrever. E começou a revelar, tanto na Europa como em África, estão a ser revelados até agora. Até agora estão a ser revelados. Até agora. Eu digo que foi, parece, o mês passado, Deus a mostrou-me. E quando eu digo que Deus a mostrou, às vezes as pessoas não acreditam. Deus fala conosco no sono. Através de sono falar, através de mostrar mesmo. A mostrar como é que vai acontecer. E nós vimos em espírito. Isso dependentemente do dom que o Deus dá a cada um. Cada um tem o seu dom. E eu vi pessoas, e tem até pessoas que eu falei,
e tem uma pessoa que me deram para poder passar e fazer oração. E eu disse, no sítio onde eu encontrei, e Deus a mostrou-me, se fez como se fosse um pastor e disse, olha, aquela mulher precisa de oração. E essa pessoa estava a se queixar que estava se a sentir mal na perna, a coçar a perna. E eu conheço essa pessoa. Mas o Deus que me disse, ora por ela precisa de oração. Aí depois apareceu mulheres a entrar na igreja, mulheres que estavam a cair, e polícias a entrar nas igrejas, polícia nessa igreja onde eu estava, está a entrar polícia a levar os pastores presos, a prenderem pastores. E eu, quando me despertei, eu orei, entreguei a Deus. Porque eu sei que antigamente, está na palavra dele, que antigamente os apóstolos foram presos, os pastores foram presos, os membros, seus discípulos também, alguns também foram presos, foram mortos. O apóstolo Paulo era um deles que levava para cativo. Ele até mesmo se revelou e ele disse que eu fui um dos piores. Matava e levava presos. Mas quando chegou o dia dele também, quando chegou o dia dele que o pilar da luz lhe cercou, ele já não tinha como. Ficou cego. Deus lhe pôs cego porque estava a lhe seguir e Jesus perguntou, a quem estás a seguir? Por que me segues? Também nós devemos falar o diabo sandália. Por que tu me segues? Sai do meu caminho. Sai da minha vida, sai dos meus filhos. Senão eu peço ao meu pai para que te cega. Feche esses olhos e nunca mais me segue no meu caminho, nem no caminho dos meus filhos. Tem que determinar, tomar atitude, determinar assim. Porque ele determinou, ele disse que vais ficar cego, ele ficou cego. Mas ele depois mandou o seu filho, o seu apóstolo, no Damasco. Ele mandou o seu filho lá para poder ungir o Paulo, era Saul ainda, para poder lhe servir. E passou a servir, por isso não se brinca. E eu estava a dizer do coisa no Brasil e em outros sítios também vai acontecer, porque já começou a acontecer, vai acontecer. Quando o Deus a mostra, as coisas acontecem, muitos não acreditam. Por isso até às vezes eu falo, mas não falo assim diretamente, as pessoas pensam que a irmã Maria está a falar para poder amedrontar as pessoas, assustar. Não, eu não digo que vai acontecer agora, mas tem o seu dia, o seu tempo. Deus é que sabe o dia. Tanto como o dia que ele vai descer, o pai é que vai dizer os seus ações. Abrem os portões e as correntes, meu filho vai descer, chegou a hora. E ele vai vir entre as nuvens, com o cavalo branco, o seu manto e a sua coroa. E sua pá para poder apanhar os bons frutos, os maus frutos. Eu não posso dizer o dia, mas o Deus mostra as coisas que vão acontecer. E ele diz, quando começar esses eventos, porque o Cristo está de volta, os reinos dos céus está a chegar. E nós devemos meditar, praticar e ficar vigiar ação de oração. Está acontecendo no Brasil. Eu vi a notícia que os apóstolos estão, apóstolos ou pastores estão a ser levados dentro da igreja. Eu não sei porquê, mas eu sei que Deus tinha mostrado que podia acontecer. Está acontecendo, eu não sei porquê. Se é por causa das ações deles, se é o que aconteceu com eles, eu não sei, porque só Deus. Então o que é que nós devemos fazer? Orar para esses irmãos. Se na verdade estão a praticar boas ações, Deus vai lhes tirar de lá. Porque Deus tirou o Pedro, Deus tirou o Paulo da cadeia, o Paulo foi tirado, o Pedro foi tirado ali, os portões todos fechados. O anjo Miguel entrou lá dentro, lhe mandou vestir a roupa dele, o manto dele, calçar as sandálias dele, lhe mandou sair fora. Ele acompanhou até o final da rua, ele foi, subiu. E ele foi até na casa onde estavam os discípulos, não estavam a acreditar que era o Pedro, porque o Pedro estava preso. Por isso eu digo que Deus abre a porta que está fechada. E a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Nós devemos confiar com esse Deus. É um Deus vivo. Ele está vivo. Ele não está morto, está vivo. Todos os dias nós devemos glorificar, honrar, adorar a Deus. Amar Ele e amar o Pai. Porque está o Pai e está o Filho. Tudo que ele fazia, ele dizia que eu faço através do meu Pai. O meu Pai está em mim, eu estou no meu Pai. E eu tenho a autoridade do meu Pai para poder perdoar de todos os pecados. E foi assim que ele disse que esse calço e esse pão, vocês ficam o símbolo da memória, porque é do meu corpo que eu vou poder santificar
renunciar os vossos pecados, os vossos erros, as vossas falhas e tudo isso que está a acontecer aqui nesse mundo. Mas só Deus que pode vir nos salvar. Não há outro Deus. É só um, Jesus de Nazaré. É esse Deus que nós devemos confiar e ficar sempre na rocha do Senhor. E para ficar na rocha do Senhor, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Para ficar na rocha do Senhor. Pode vier o que vier. Estás dentro da rocha do Senhor, eles vão tropeçar. Porque ele já disse, essa pedra que vocês rejeitaram é a mesma pedra que vai vir e vocês vão tropeçar. Aqueles que rejeitaram vão tropeçar, porque rejeitaram a luz para dar continuidade com a maldade, com as trevas. Amaram mais as trevas do que a luz, porque se aceitassem a luz, podiam ser reprovados todas as trevas. Mas ele diz, aqueles que creem que ele é o Filho do Homem e amam o seu Filho, o Filho do Homem, que ele veio do Pai, creem e acreditam que ele veio do Pai, e ele esteve aqui carne e osso, nós teremos a salvação. Aqueles que não creem já estão condenados, porque aquele que não crê é inimigo de Deus, não ama Deus. E não se pode amar dois deuses, só um. Nessa altura agora da Páscoa, só para mais um bocadinho, já vou terminar. Essa altura agora da Páscoa, muitos foram por coisa, não sei, né? Mas na igreja católica, né? Que é o dia do Ramos, disse que é o dia do Ramos, né? A mostrarem o ramo. E foram mas quando o Cristo morreu ali na cruz, ele ali na cruz, ninguém levantou o ramo para ele. Ninguém levantou o ramo para ele, mas nesse momento agora da Páscoa, muitos estão levantando o ramo, porque é a festa da Páscoa, mas quando ele morreu ali, só lhe cuspiram, enquanto os outros ali estavam a chorar, outros estavam a cuspir, lhe dar de beber vinagre, de rasgar, ali lhe maltrataram, lhe falaram todos os nomes, porque agora tu que és o Cristo, és o Salvador, que abre os olhos dos outros, que salva, ressuscita, agora não podes te ressuscitar, não podes te salvar, não saia daí da cruz, onde é que está o teu Pai? Porque eles não sabiam por quê. Só ele que sabe o amor e a misericórdia que ele se entregou na cruz. É isso. E eu digo que agora os católicos, aí na igreja da Fátima, não sei se está aberto nessa altura, nesse momento, né? Mas nas igrejas, se tiver igrejas abertas, né? Muitos foram adorar os santos. Mas não é isso que o Cristo disse aqui na memória do símbolo dele. O cálice e o pão que ele serviu os seus discípulos, como devesse servir para todo mundo. Serviu os discípulos dele ali, quer dizer que ele serviu para todo mundo, deixou escrito. Por isso, quando nós comemos, nós devemos consagrar em memória de Cristo. Mas muitos foram adorar as imagens. Por quê? Porque ainda estão nas trevas. Continuam a adorar as imagens. A imagem que não fala, que não tem boca, que não tem olhos, que não tem ouvido, não tem nariz para cheirar onde é que está a maldade. Mas Deus tem tudo. Ele é Deus vivo. Aquela imagem não é viva. Foram adorar a imagem, mas aqui não está escrito aqui que tem que adorar a imagem. Aqui está contra essas coisas. Mas muita gente ainda faz isso. Tem crucifixo em casa, tem santa. Mas aqui na palavra de Deus diz que tudo isso, o Deus odeia essas coisas. E aqui, onde está a ceia de Deus, que é para saciar. O Deus não deixou isso em recomendação para a gente fazer isso. É a gente se lembrar todos os dias de Cristo e obedecer os mandamentos dele, andar no caminho dele, amar a Deus em primeiro lugar, em cima de todas as coisas, e ter um amor ao próximo e os pobres. Amém. É isto que eu tinha para vos dizer, irmão. É isso. Em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai poderoso, altíssimo, Pai. Que essa mão seja as tuas mãos, Pai. Visita os teus filhos aonde eles estiverem agora, seja onde eles estiverem, em casa, com família, ou sozinho, aqueles que vivem sozinhos, não têm família, Pai, visita-os, toca-os, Pai, em nome de Jesus. Acanta os teus anjos nos quatro cantos da casa deles, dos teus filhos, mesmo aqueles que não te adoram, aqueles que rejeitam, Pai, visita-os, Pai, porque, Pai, sempre quero resgatar todos. O Pai não rejeita ninguém. O pecador sempre, o Pai, quer perdoar os seus pecados, mas odeia o pecado, mas o Pai perdoa os pecados do pecador. Por isso, Pai, visita todos, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus. Acanta os teus anjos nos quatro cantos do mundo, Pai, e visita-os
Em nome de Jesus, fortalece os corações, dá bom ânimo, Senhor. Livra dos acidentes, dos obstáculos neste momento da Páscoa, que é a festa dos pães. Livra-os, Senhor, daqueles malignos que querem fazer mal e aproveitam agora na altura da Páscoa, matarem as pessoas, assassinarem as pessoas, meterem veneno no corpo das pessoas, meterem veneno na comida das pessoas, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, só o Senhor para poder livrar, libertar, meter medicamento na porta da vizinha, só o Senhor que pode livrar os teus filhos. Então, Pai, quebra tudo que não presta em nome de Jesus. Quebra tudo, Pai, em nome de Jesus, que eles estão a aprontar agora. Muitas famílias agora estão a se separar. Muitos filhos estão a sair de casa para viver na rua, para ir na droga, para ir no tabaco, no álcool. Oh, Pai, quebra tudo o espírito maligno, Pai. Toda a salada do diabo Satanás seja quebrada em nome de Jesus. Seja destruída em nome de Jesus. Do Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Meu Pai, meu Deus, fortalece os teus filhos, Pai, para que eles venham meditar a tua palavra, venham praticar. Esta palavra que eles vão ouvir também, toca-os, para que eles venham aceitar nos seus corações e guardar. E essa palavra, depois de praticar, se cumprir na vida deles, porque se cumprir nos antepassados, também pode se cumprir nas nossas vidas agora. O Deus é mesmo. Por isso, Pai, Tu és o Deus para transformar. Transforma corações, transforma as vidas, em nome de Jesus. Transforma os casamentos, em nome de Jesus. Aquele que tem problema agora de casamento, que quer se separar, Pai. Toca no coração, Pai, dos casais para que não se separem, mas que tenham bom ânimo, que assentam e conversam e chegam à conclusão para que venham se juntar e serem dois irmãos com amor e carinho, felicidade, paz e alegria na sua casa, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor, quando veio para trazer a paz, a vida com abundância. Então, Pai, toca nos corações, Pai. Une os familiares, une os casais, une os filhos, em nome de Jesus. E arranca toda a cilada do diabo Satanás, em nome de Jesus. Seja arrancado em nome de Jesus. Dá pão com fartura nas suas casas, Pai. Que não falta, Pai. Que o azeite na botija não faltará. A farinha na panela não falhará. E foi assim que o seu servo Elias abençoou aquela mulher. Em nome de Jesus. Faça que essas mulheres sejam mulheres submissas, os seus maridos, os seus filhos, a sua família, os seus patrões, os seus amigos, até aqueles que vivem na rua, que não têm pão para comer. Oh Deus Todo-Poderoso, faça que tenham aquele coração daquela mulher que foi ungido, o Jesus de Nazareno. Quando ele estava presto para poder ser morto, crucificado na cruz, aquela mulher apareceu na casa do Simão, ungiu a tua cabeça, Pai, para te preparar o dia que podia ser morto. A mulher já preparou o corpo de Cristo. Assim põe o coração das mulheres também aqui, serem assim, mulheres com fé. Nós, as mulheres, somos fortes, e o Pai sabe por que somos fortes, mas algumas são roubadas a sua fortaleza na mão do diabo Satanás. Seja quebrado em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Toda a maldade que eles fazem, Pai, nas famílias. Destrói tudo que não presta, Pai. Tira desânimo em nome de Jesus. Tira depressão em nome de Jesus. Tira a solidão em nome de Jesus. Quebra o marido da noite em nome de Jesus. Seja destruído o marido da noite em nome de Jesus. Jovens que ficam destruídas na rua por causa do espírito maligno. Fazer mal vida. Oh Pai, opera o teu poder na vida desse jovem, Pai, desse jovem. Opera, Pai, em nome de Jesus. Tanto homem como mulher. Opera, Senhor. Muitas das vezes pensam que o homem não tem o espírito do marido da noite, mas também tem. Por isso é que gostam muito, muitas mulheres têm cobiça. Para gostar muitas mulheres, mesmo com mulher em casa, vão na rua. Oh Pai, toca no teu coração e no coração deles, Pai. Em nome de Jesus. E transforma, porque o Senhor é o homem para transformar. Em nome de Jesus. Pai poderoso, altíssimo, Pai. Unge os teus filhos, Pai. Aonde eles forem, que esteja a tua luz acompanhar os pés deles. Acompanha, Pai, nesse momento e nos outros dias, até os últimos dias, quando o Pai voltar. Acompanha os teus filhos. Livra dos acidentes e dos obstáculos. Transporte público, transporte pessoal, em casa, dentro de casa. Livra, Pai, em nome de Jesus. No trabalho. Livra, Senhor, acidente de trabalho. Nas obras, que é um trabalho muito perigoso. Livra, Pai, em nome de Jesus.
Seja livre em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Do Deus Todo-Poderoso. Porque é essa palavra que o Pai lançou para poder fazer o mundo. O Pai diz que antes de fazer o mundo, ele já existia. Por isso nós temos que crer que Cristo está vivo. Ele é poderoso e altíssimo. Está sentado no trono à direita do seu Pai. E os seus dias estão se aproximar. Oh Pai, fortalece os teus filhos. Fortalece, Pai. Perdão. Dá paz, dá alegria em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu sei que o Pai ouviu a minha oração. Eu entrego todos nas tuas santas mãos. Nessa Páscoa e os outros dias que estão vir, que seja um dia prolongado com saúde, paz e alegria em nome de Jesus, com a tua presença nas nossas vidas em nome de Jesus. Os teus anjos acantados nas nossas casas, nos nossos caminhos em nome de Jesus. Pai poderoso, altíssimo, seja feita da tua vontade e não da nossa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te amo, eu te louvo e te louvarei, hoje e amanhã e para todo sempre, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor.